Feche os olhos por um instante e sinta a presença que realmente te acompanha agora. Não a de alguém do lado de fora, mas a que respira junto com você, silenciosamente, desde o primeiro instante da sua vida. Talvez você nunca tenha percebido, mas mesmo quando havia gente ao seu redor, talvez você já estivesse só. E mesmo quando você se sentia sozinho, talvez não estivesse tanto assim. Existe uma verdade que dói, mas também liberta. Ninguém está realmente com você. E isso, se acolhido com coragem, pode ser a chave da sua libertação. A maior parte da nossa vida é vivida dentro de um cenário emocional criado ainda na infância. Lá atrás, aprendemos a associar segurança à presença de alguém, um olhar que nos acolhe, um colo que nos protege, um abraço que diz: "Você existe e está seguro aqui". E quando isso não acontece, ou quando acontece de forma instável, o sistema límbico, aquele que regula nossas emoções mais primitivas, começa a funcionar no modo sobrevivência. Ele aprende que estar só é perigoso, que ser deixado é uma ameaça, que estar desacompanhado é igual a não existir. E esse programa segue ativo, moldando silenciosamente as nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas crenças e até a nossa biologia. Bruce Lipton explica que os pensamentos e emoções que você sente diariamente, especialmente aqueles que vêm da sensação de abandono, rejeição ou vazio, geram descargas químicas que instruem o seu DNA a se expressar de determinadas formas. A dependência emocional, portanto, não é só psicológica, é biológica. O corpo se acostuma a um padrão de carência. O corpo pede a presença do outro como quem pede um analgésico. Não porque aquilo é bom, mas porque anestesia momentaneamente o medo de estar só. Quantas vezes você buscou companhia, não por amor, mas por medo? Quantas vezes permaneceu em vínculos que não te nutriam, apenas para não enfrentar o espelho da própria ausência? É preciso coragem para perceber que, em muitos momentos, não era o outro que você queria, era a sensação de não desaparecer. Joe Dispenza nos lembra que o cérebro grava os traumas emocionais como circuitos, e esses circuitos se repetem em forma de padrão vibracional. Você sente falta, sente medo, e sem perceber, começa a atrair relações que reforçam exatamente aquilo que você mais teme, a sensação de não ser o suficiente, de não ser visto, de não ser escolhido. A mente deseja amor, mas o campo magnético do seu coração vibra carência. E o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Essa é a grande virada. É aqui que nasce a verdade dura e libertadora. Ninguém está realmente com você, porque ninguém pode preencher aquilo que só sua própria presença pode sustentar. A presença de outro pode ser um encontro, pode ser celebração, mas nunca pode ser a base do seu senso de existência. Quando você depende da companhia do outro para se sentir inteiro, você não está em relação, você está em fuga. Mas e se essa verdade for um convite, um chamado silencioso para retornar ao centro de si? E se não depender vibracionalmente de ninguém for, na verdade, o caminho mais direto para finalmente se sentir completo? A verdadeira cura começa quando você reconhece que pode sentir saudade e ainda assim estar em paz, que pode sentir dor sem precisar se abandonar de novo, que pode estar só e mesmo assim profundamente acompanhado, porque a companhia que você tanto buscou do lado de fora estava o tempo todo esperando que você voltasse para dentro. A solidão como espelho da desconexão interna. Há um tipo de solidão que não tem som, não tem forma, não tem rosto, mas pesa. Pesa no peito como se houvesse algo faltando, mesmo quando há pessoas ao redor, mesmo quando a rotina está cheia, mesmo quando há vozes, risos e compromissos. É um vazio estranho, quase invisível, que surge no silêncio da noite ou no intervalo de uma conversa e sussurra: "Você está sozinho". Esse vazio,
ao contrário do que muitos pensam, não é causado pela ausência de outros. Ele nasce da ausência de si mesmo. Desde cedo, somos ensinados a nos relacionar para preencher lacunas. Aprendemos que o amor do outro é a medida da nossa importância, que sermos desejados, escolhidos ou aprovados é o selo da nossa existência. E quando crescemos com marcas de abandono, afetivo, emocional, simbólico, essa programação vibracional se instala em nosso campo energético. Começamos a viver como se estivéssemos eternamente buscando reencontrar alguém, quando, na verdade, estamos tentando reencontrar partes de nós que se perderam no caminho. Essa frequência de abandono, como explica a física quântica aplicada à consciência, não é apenas uma emoção, é uma vibração real. É como se todo o seu campo energético emitisse um sinal: eu não sou completo. E esse sinal, como um ímã silencioso, atrai relações que refletem exatamente essa incompletude. Relações onde você dá mais do que recebe, onde você se adapta para ser aceito, onde você se cala para não ser deixado, onde você ama com medo. Muitas vezes, a companhia que buscamos vira um tipo de distração energética, uma fuga sutil da dor de estar consigo mesmo. Sentar-se em silêncio, ficar sem o celular, sem a música, sem a conversa, apenas consigo. Poucos conseguem sustentar esse encontro, porque nesse espaço sem ruídos, emergem os diálogos que evitamos há anos, vozes internas que nos acusam, que cobram, que lembram. Mas é justamente aí que a cura começa, quando paramos de fugir da nossa própria presença e olhamos para o que ficou escondido sob tantas camadas de distração. A solidão nesse contexto é como um espelho que não mostra o que falta fora, mas o que se desconectou por dentro. Você não sente falta do outro, você sente falta de si, do seu centro, da sua vibração original, da sua consciência expandida, onde não existe separação. Porque, em essência, você nunca esteve realmente sozinho. Mas quando você se separa de si mesmo, a vida inteira parece desabitada. É por isso que silenciar a presença externa, mesmo que por algumas horas, pode se tornar uma prática poderosa. Quando você se permite ficar em silêncio, sozinho, sem buscar distrações, algo começa a se reorganizar internamente. O campo mental desacelera, as emoções encontram espaço para se expressar, e sua alma finalmente volta a ser ouvida. Nesse silêncio, pode surgir dor, pode vir saudade, mas também pode emergir um reencontro, porque no fundo não é da ausência de alguém que você sofre, é da distância entre você e a sua própria essência. E quanto mais você se aproxima de si, menos solitária a vida se torna, porque você começa a perceber que estar só não significa estar vazio, significa muitas vezes estar inteiro. Cuidado com o afeto que desregula sua frequência. Nem toda presença acalma, nem todo abraço acolhe, nem todo eu te amo significa amor. Às vezes, o que parece afeto é só um eco da carência. E o que parece conexão é apenas um pacto silencioso entre duas feridas não curadas. Há relações que nos fazem companhia, mas roubam nossa paz. Há pessoas que parecem preencher, mas nos drenam por dentro. E é preciso um olhar muito profundo para perceber que o que chamamos de amor, muitas vezes, é só medo disfarçado de entrega. O coração tem uma inteligência que vai além da lógica. Ele sente o que a mente insiste em negar. Quando estamos com alguém cuja energia nos desestabiliza, o corpo dá sinais, o peito aperta, a respiração muda, a pele arrepia, o intestino contrai. A ciência já sabe, somos campos eletromagnéticos ambulantes. E quando dois campos se encontram, eles podem criar coerência ou caos. Bruce Lipton nos mostra que o coração é o centro vibracional mais poderoso do corpo humano e que ele emite sinais que afetam a biologia. Isso significa que a simples presença de alguém pode elevar ou colapsar a sua frequência vibracional. E, no entanto,
Quantas vezes ignoramos esses sinais? Quantas vezes nos forçamos a permanecer perto de quem nos esvazia só para não ficar sós? Quantas vezes chamamos de relacionamento o que, no fundo, é apenas um acordo de sobrevivência emocional? Existem companhias que alimentam a sua carência, não a sua essência. Pessoas que te fazem sentir importante, porque você se tornou dependente da validação delas. E aos poucos, você começa a perder o acesso à sua própria vibração. Começa a viver em função do humor do outro, da resposta do outro, da presença ou ausência do outro. E sem perceber, sua frequência entra em colapso. Você já não vibra por você, vibra em função da reação alheia. A espiritualidade nos convida a uma pergunta essencial. Essa relação que você vive hoje te expande ou te encolhe? Te conecta com quem você é ou apenas reforça quem você aprendeu a ser para ser aceito? A verdadeira conexão é aquela em que você não precisa se esconder, não precisa se moldar, não precisa diminuir sua luz para caber no espaço do outro. Existe uma forma simples, mas poderosa, de reconhecer a verdade vibracional de um encontro, ouvir o corpo, sentir o que a sua fisiologia responde quando está com determinada pessoa. Sua respiração se torna mais leve ou mais tensa, seu coração se abre ou se contrai, sua energia se expande ou se retrai. O corpo sabe, o campo não mente. Porque no fundo, a qualidade de uma relação não está no que o outro diz, mas no que você sente quando está perto. O amor verdadeiro não te suga, ele te fortalece, não te prende, ele te liberta. E se você precisa se abandonar para estar com alguém, então talvez não esteja em uma relação, esteja apenas repetindo o mesmo padrão energético que te ensinou que, para ser amado, é preciso desaparecer um pouco. O paradoxo: quanto mais você precisa de alguém, menos você está vibrando sua totalidade. Existe um paradoxo silencioso que governa muitas das nossas relações afetivas. Quanto mais você sente que precisa de alguém para se sentir completo, mais distante está da sua própria inteireza. E quanto mais vibra a urgência de ter alguém ao seu lado, mais sua energia comunica escassez. E escassez, no universo vibracional, não atrai plenitude, atrai espelhos da mesma falta que você está emitindo. A urgência emocional não é amor, é um reflexo da fragmentação interna. Quando você sente que não pode ficar só, que não consegue encontrar sentido sem o outro, que o silêncio te desespera, esse desespero não está falando sobre a falta de alguém, está revelando a ausência de você mesmo dentro de si. O que dói não é a solidão, é o vazio criado por uma vida construída fora do próprio centro. Bruce Lipton explica que o sistema de crenças age como um filtro biológico. Aquilo que você acredita profundamente, especialmente sobre amor, conexão e merecimento, molda a forma como suas células se comportam. Se você carrega a crença inconsciente de que só será feliz com alguém ao seu lado, seu corpo opera em modo de sobrevivência emocional. E quando estamos em sobrevivência, não expandimos, reagimos, nos contraímos, repetimos padrões e atraímos exatamente aquilo que reforça essa crença original de insuficiência. É um ciclo sutil, mas poderoso. Você sente que precisa de alguém. Essa sensação cria uma vibração de necessidade. Essa vibração atrai relações baseadas na falta e não na escolha. E essas relações, por sua vez, confirmam que você precisa do outro para se sentir bem. E o ciclo se repete. É como tentar apagar a sede bebendo água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. Mas existe um ponto de virada, um espaço interno onde você começa a se lembrar de algo essencial. Sua completude não depende de mais ninguém. Ela já existe em você. Não é o outro que te torna inteiro. É a sua reconexão com a própria luz que faz isso. O outro pode somar, pode transbordar, pode inspirar,
mas nunca pode ser o chão onde você pisa. Estar bem sozinho não significa se fechar para o amor, não significa endurecer o coração, significa, na verdade, estabelecer um novo ponto de partida vibracional. Um ponto onde a relação que chega não é uma fuga, mas um encontro. Onde o vínculo não nasce da carência, mas da escolha consciente de caminhar junto. Imagine uma estrela no céu. Ela brilha porque é feita de fogo próprio. Ela não depende da luz de outra para existir. E mesmo assim, forma constelações belíssimas com outras estrelas. Mas cada uma mantém sua autonomia, sua vibração, sua luz. Assim também é com a alma desperta. Ela aprende que não precisa de ninguém para existir. E é justamente por isso que começa a atrair conexões verdadeiras. Porque já não vibra a necessidade, vibra a completude. E a completude é magnética. Como a falsa ideia de ser amado nos desvia da consciência quântica. Durante muito tempo, aprendemos que o amor era um prêmio. Algo a ser conquistado, algo que vinha de fora e que só chegava para quem fosse bom o suficiente, amável o suficiente, desejável o suficiente. E assim, passamos a moldar nossos gestos, nossas palavras e até mesmo nossa espiritualidade na tentativa de sermos amados. Mas o amor que precisa ser conquistado não é amor, é carência disfarçada de devoção. E o esforço constante por ser amado, muitas vezes, nos afasta justamente da única coisa que pode nos libertar, a consciência da própria inteireza. A armadilha está na forma como usamos, muitas vezes sem perceber, a linguagem espiritual para preencher vazios afetivos. Fazemos visualizações esperando que alguém volte. Repetimos afirmações para atrair o par ideal. Nos conectamos com o universo, mas com a intenção secreta de mudar o outro, de trazer o outro, de consertar o que foi embora. Mas isso não é espiritualidade, é controle emocional disfarçado de fé. E controle é sempre uma frequência de medo. Quando usamos as práticas espirituais para tentar mudar o externo e não para transformar o nosso estado de consciência, estamos nos desconectando da essência da criação vibracional. A lei da atração não é uma fórmula mágica para atrair alguém específico. É uma sintonia profunda entre o que você vibra internamente e o que o campo quântico responde. E esse campo não responde ao seu desejo consciente, ele responde à sua vibração real. Neville Goddard ensina que é o seu estado de consciência que cria a realidade. Isso significa que, se você vibra escassez afetiva, mesmo com todas as práticas, rituais e orações, você continua emitindo a frequência da falta. E essa falta é o que o universo ecoa de volta. Você não manifesta o que quer, você manifesta o que é. E só quando você se torna a própria fonte do amor que busca, é que as relações começam a refletir essa inteireza. O verdadeiro amor não chega quando você está implorando por ele. Ele chega quando você já se reconheceu como inteiro, quando já não precisa mais de alguém para validar sua existência, quando já não quer mais ser escolhido, porque já se escolheu. Quando já não espera ser amado, porque já se ama de forma tão profunda que não há mais buracos para o outro preencher. E se cada abandono vivido até hoje não for uma rejeição? E se tiver sido, na verdade, uma iniciação silenciosa da alma, um chamado invisível para que você deixasse de buscar fora o que sempre morou dentro? Cada relação que não deu certo, cada partida que doeu, cada silêncio que machucou, talvez tenha sido só o universo te empurrando de volta para casa, para dentro, para o único lugar onde você nunca será deixado. Reescreva em sua consciência a sua história não como uma sequência de faltas, mas como uma série de portais. Cada perda como um convite, cada fim como um novo começo. Porque no fim das contas, o amor mais verdadeiro não é aquele que você recebe, é aquele que você se torna. A libertação não é solidão, é soberania vibracional. Ninguém está com você pode soar como uma sentença fria, um vazio sem consolo. Mas se você permitir que essa frase desça além da mente e toque o coração, talvez perceba que ela não é uma condenação, é um chamado, um lembrete sutil
de que há algo em você que nunca dependeu da presença do outro para ser real. Algo que pulsa mesmo quando tudo parece ausente. Algo que permanece mesmo depois que todos se vão. O que te sustenta, na essência, não é o outro, é a coerência entre o que você pensa, sente e vibra. Gregg Braden fala do campo unificado, essa matriz viva, inteligente, que conecta tudo o que existe. E ele afirma que jamais estamos separados da fonte. Estamos apenas desconectados da percepção dela. O que nos isola não é a ausência de algo fora, mas a desconexão com a energia do todo dentro de nós. A libertação começa quando você entende que o seu campo energético é autossuficiente. Quando percebe que pode criar estados de presença tão profundos que qualquer ausência se dissolve diante da completude interna. A soberania vibracional não significa se fechar para o mundo, significa deixar de se fragmentar para ser aceito. É a capacidade de estar presente consigo mesmo de forma tão íntegra que a sua energia se torna um lar. E quando você se torna esse lar, você deixa de procurar abrigo nos outros. Você não mendiga presença, você irradia presença. Esse é o ponto onde a vida começa a se reorganizar, porque o campo quântico responde à sua vibração, não aos seus pedidos. E quando a sua vibração é a de alguém que está inteiro, que está em paz, que está completo mesmo quando está só, o campo responde com conexões que vibram na mesma harmonia, relações que não nascem da escassez, mas da expansão, vínculos onde ninguém precisa se completar, porque ambos já se reconhecem como inteiros. Imagine caminhar por 20 minutos em silêncio, sem fones de ouvido, sem celular, sem distração, apenas você, sua respiração e o som do próprio passo no chão. Essa caminhada feita com presença é um ato de reconexão vibracional. Você começa a perceber seu campo, a sentir sua energia, a escutar a voz sutil que sempre esteve ali, mas que o barulho do mundo abafava. E então, pela primeira vez em muito tempo, você se encontra. Esse encontro é sagrado, porque não depende de mais ninguém. E porque, ao acontecer, te mostra que você nunca mais será abandonado. Não por falta de gente, mas porque agora você aprendeu a permanecer, a estar com você, a amar sua própria companhia. E isso é liberdade. Você é o campo, inteiro, invisível, indestrutível. Talvez você tenha passado uma vida inteira tentando ser o suficiente para alguém, tentando ser visto, escolhido, amado. Talvez tenha se moldado, se calado, se ausentado de si, tudo para que o outro ficasse. Mas e se a sua dor não for sinal de fraqueza, e sim de transição? E se tudo o que doeu até agora estiver te conduzindo a um lugar onde o amor não precisa ser implorado, porque nasce de dentro como uma força natural, inevitável, silenciosa e invencível? Bruce Lipton nos lembra que você não é o programa que te ensinaram, você é a consciência capaz de reprogramar. As sinapses do abandono, da rejeição, da dependência podem ser reescritas. Quando você muda sua percepção de si, sua biologia responde. As células sentem, o corpo escuta, a alma desperta e, de repente, o que antes te feria começa a te ensinar. A dor vira linguagem, a ausência vira portal, o silêncio vira resposta. A ilusão de que alguém precisa estar com você para que a vida tenha sentido é apenas isso. Uma ilusão, um holograma da mente condicionada, porque no nível quântico não há separação, não há distância, não há abandono. O campo que te criou nunca te deixou. O que se desconectou foi a percepção. Mas mesmo quando você se sentiu esquecido, você era amado. Mesmo quando se sentiu quebrado, você ainda vibrava a luz. Mesmo quando sentiu que ninguém te via, o universo inteiro te escutava. Gregg Braden nos ensina que a emoção em coerência com a intenção cria realidades. E entre todas as emoções possíveis, a da autossuficiência energética, a sensação de estar inteiro consigo mesmo, é uma das mais potentes forças de manifestação. Quando você vibra a certeza de que é completo, o campo reorganiza tudo ao seu redor para refletir essa verdade, não como um milagre, mas como uma resposta natural à sua nova frequência. A grande libertação
não é não precisar de ninguém, não é se fechar, se endurecer ou se isolar. A grande libertação é saber que, mesmo que todos partam, você nunca mais se abandona, porque agora você está inteiro, invisível aos olhos de quem busca no externo, mas profundamente real, indestrutível, porque sua força não depende mais da presença de ninguém. Ela nasce da sua conexão com algo maior, com o todo, com você. E se a dor que você sente hoje for o fim de um ciclo de abandono e o começo de uma vida onde você finalmente retorna para casa, onde, pela primeira vez, o amor que você tanto procurou começa a nascer silenciosamente do centro do seu próprio peito.